Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para trazer para vocês. E hoje, fiel, tem Corinthians e Red Bull Bragantino, decisão. Corinthians que ganhou o primeiro jogo, o jogo de ida, tá? Vamos fazer o jogo de volta hoje dentro da Neoquímica Arena. Qual a perspectiva de vocês para a partida de hoje? Comentem aí, porque eu quero saber sua opinião e vamos falar também sobre o jogo. Vamos falar também um pouquinho aqui sobre mercado da bola, tá, fiel? Corinthians aí perto de contratar mais um reforço, deve chegar mais atacante, não deve chegar? Corintianeiro, nos explique essa história, por favor. E Giovani, deve sair do Corinthians ou ficar? Vou trazer essa e mais informações para vocês neste vídeo. Você não pode sair daqui, fiquem até o final para você sair daqui de forma totalmente atualizada. Fiel, não podemos esquecer que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker global com pagamentos rápidos e sem nenhuma enrolação. Patrocinador oficial do Barcelona e de outros times também. Você pode apostar tanto em esporte quanto também em esportes, tá, fiel? Com pagamentos rápidos, sem nenhuma enrolação. Cara, você ganhou, você foi lá, solicitou o seu resgate, eles já te pagam na hora. Não tem essa de ficar esperando com o XBet, não. Eles pagam super rápido para vocês. Inclusive, tem algumas odds interessantes para trazer aqui para vocês, tá, fiel? Vamos falar aí sobre Atlético Mineiro e Fluminense. Detalhe que vai estar aí para vocês na foto o horário e o dia certinho para você acompanhar aí os jogos e fazer sua fezinha, combinado? Atlético Mineiro e Fluminense, pagando aí 1,81 Atlético Mineiro, 3,54 empate, 4,62 vitória do Fluminense. Bahia e Botafogo, pagando 2,27 Bahia, 3,32 empate, 3,24 vitória do Botafogo. Criciúma e Grêmio, 2,5 vitória do Criciúma, 3,24 empate e 2,89 vitória do Grêmio. Fiel, e o melhor vem agora. Não podemos esquecer que a 1xBet ela está com uma promoção incrível para você que usar o cupom do Corintianeiro aqui neste canal, conforme está aparecendo para você aí na sua tela, sem o O no final, tá, fiel? Vou deixar fixado o link no primeiro comentário para vocês acompanhar, tá, fiel? E você ir lá, registrar, fazer sua fezinha e usar o cupom do Corintianeiro, você também vai estar ajudando este canal a proporcionar mais vídeos como este para vocês. Combinado? Então, vai lá, faça sua fezinha, faça o seu cadastro e venha para 1xBet. Fiel, vamos falar de Corinthians, porque o Timão joga hoje diante do Red Bull Bragantino, tá, fiel? Não podemos esquecer que não é um jogo fácil de jogar, tá? O Corinthians aí que ganhou lá de 2-1, só que o Red Bull Bragantino, o time de Pedro Caixinha, é um time aí, cara, que está pelo menos há mais de 2 temporadas juntos, há mais de 2 anos jogando junto, praticamente com os mesmos jogadores, tá? O Red Bull Bragantino é uma empresa, né, vamos dizer assim, que comprou o Bragantino e hoje é Red Bull, tá? Ela é uma empresa que tem aí os seus pertences financeiros, ela tem a sua gestão de banca muito bem administrada, então não é um time que mexe muito, não é um time que vende muitos jogadores, é um time que resguarda bastante a sua equipe. Então já está há mais de 2 anos esse time do Pedro Caixinha com o Red Bull Bragantino, tá, fiel? Praticamente é o mesmo time. É um time difícil de ser batido. O Red Bull Bragantino contra qualquer time que eles jogam, eles dão o maior trabalho. Não é fácil ganhar do Red Bull Bragantino. Pode ser Flamengo, Palmeiras, eles dão trabalho, tá, fiel? E o Corinthians conseguiu um ato incrível para um time que está numa fase ruim. Foi um ato incrível que foi vencer fora de casa o Red Bull Bragantino e na cidade de Ribeirão Preto por 2-1, tá, fiel? Hoje, então, decisão importante. Porém, Red Bull Bragantino não é flor que se cheira, tá, fiel? Red Bull Bragantino não é um time fácil de ser batido. Devemos entrar com os pés no chão, jogando firme, jogando aí de forma humilde, mas com raça, determinação, representando isso aqui, representando o nosso clube como a melhor forma possível, tá, fiel? Não podemos aqui deixar de pensar de forma alguma que essa classificação ela é muito importante para nós. Para nós que já não temos aí chance no Brasileirão, tá, fiel? É uma classificação de grande importância para o Corinthians, até para os próprios jogadores ganharem confiança, tá? Temos um detalhe importante sobre essa partida. Yuri Alberto pode voltar, tá, fiel? A gente vai saber aí mais ou menos 1 hora antes do jogo. O jogador aí que fez uma operação de vesícula
em menos de 15 dias de operação, era para ele ficar um mês fora, ele já estava treinando com bola no dia de hoje no Corinthians, tá? Essa informação, ela não é concreta se ele vem para jogo ou não. Porém, fiel, pode ser que o Yuri Alberto venha para jogo porque ele treinou com bola normalmente e participou do rachão do grupo normalmente, tá? Pode ser que fique de fora porque ele ficou 15 dias parado, está fora de ritmo de jogo, mas o Yuri Alberto é um cara que mantém muito bem fisicamente, é um cara que corre pra caramba e pode também não ser empecilho. Pode ser que venha para segundo tempo também, tá, fiel? Lembrando que o Yuri Alberto, nessa atual situação do Corinthians, seria uma boa volta, um bom reforço, porque o Corinthians já demonstrou que com o Pedro Raul não dá, né, cara? Com o Pedro Raul não dá para o Corinthians jogar, não dá para o Corinthians desenvolver. Realmente é um jogador que, se não se adaptou com a camisa do Corinthians, é um jogador que o Corinthians já contratou em má fase. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui com o Pedro Raul, porque vocês já conhecem toda a história, tá? Infelizmente é 4 anos de contrato, 700 mil reais, vai ficar aí, o cara não consegue desenvolver um bom futebol. Um péssimo contrato com o Augusto Melo junto com o Fabinho Soldado fez para ter o atacante Pedro Raul, tá? Então vamos aguardar, talvez Yuri Alberto venha para jogo, tá, fiel? Talvez, não é uma informação concreta, vamos aguardar aí. Eu quero saber aqui o seu resultado, tá, fiel? Vamos ver se você é bom de palpite. Quero saber o que você me fala entre Corinthians e Red Bull Bragantino, tá? Qual o seu palpite para o jogo? Deixe o seu placar, vamos ver aí se você é bom de feeling ou não. Combinado, fiel? Então vamos continuar falando aqui de Corinthians, porque saiu informações, inclusive eu quero trazer uma informação importante para vocês, tá, fiel? O atacante Giovani do Corinthians, ele já estava praticamente na lista de dispensa do clube. Mas, corintianeiro, como assim? Na lista que o Corinthians não iria utilizar o jogador em 2024. Poderia até caber uma renovação, porém o jogador seria emprestado com preferência de compra. Já teria 2 clubes interessados no jogador, que seria o Bahia e o Atlético Paranaense, que estava cogitando pegar o empréstimo do jogador, tá, fiel? Empréstimo aí de no mínimo 1 ano, porém com preferência da compra, tá? Porém, com a chegada do Ramon Dias, o jogador ganhou espaço, o jogador vem atuando, inclusive pode ser até titular na partida de hoje, tá, fiel? Então o Ramon Dias pediu para o jogador não ser negociado, vem ganhando espaço e, venhamos e convenhamos, vem fazendo boas partidas no Corinthians. Está demonstrando aí que não é um atacante qualquer, tá, fiel? Então, Giovani permanece no Corinthians e o Corinthians já começa a trabalhar para renovar o seu contrato, tá, fiel? O Corinthians já começa a mexer os pauzinhos para renovar o seu contrato aí com o Timão, tá? A pedido do Ramon Dias, tá, fiel? Então o Corinthians muito próximo de renovar o contrato com o atacante Giovani. Inclusive, fiel, como eu falei para vocês aqui, cara, o Corinthians iria emprestar o jogador com a preferência de compra. E a intenção do Corinthians era vender. Qualquer preço que surgisse aí, o Corinthians não ia fazer jogo duro para vender o atacante. E ele vem demonstrando aí, ser um bom jogador. Vem aí fazendo grandes partidas. E quanto tempo o Giovani não foi reserva do Gustavo Mosquito, tá, fiel? Jogador aí que só abaixa a cabeça e corre para frente. E o Giovani foi lá, ficando perdido no tempo, nunca entrava, e é lógico que ia cair aí na lista de dispensa do Corinthians, tá? O que eu quero trazer para vocês é que o treinador, a visão que o treinador passa é diferente também. O treinador tem que ter o feeling, o treinador tem que ter aí, vamos dizer assim, a habilidade de ver quando o cara tem futuro ou não. Então Ramon Dias viu isso, o Giovani já foi aí, vamos dizer assim, promissor, tá, fiel? Só que ele deixou a cair bastante e perdeu espaço. Com o Antônio Oliveira, a base inteira perdeu espaço. Aí, chegado com o Ramon Dias, ele já viu nos treinos que o cara estava destacando e já meteu o cara no time. E com certeza pode ser titular também. Então, Giovani, próximo de renovar com o Corinthians. Corinthians já começa a mexer os pauzinhos para contratar o jogador. Fiel, informação importante. Ontem eu trouxe informação para vocês que o Corinthians não iria exercer o direito de compra do goleiro Hugo Souza ainda, tá, fiel? E que eu acharia, não só eu, acho que como todos vocês, um erro fatal
porque o Corinthians deixa o tempo passar e fica na mão do jogador. Porque quanto mais tempo passa, mais o jogador vai crescendo dentro do clube e quando faltar pouco tempo para renovar, ele aceita, mas com uma condição de aumento salarial ou um tempo de contrato bom, aí o Corinthians fica à mercê do jogador, assim como ficou à mercê nas mãos do Carlos Miguel, tá, fiel? Então, o Corinthians já mudou esse rumo, já mudou essa situação, o Corinthians já começa a mexer os pauzinhos também para comprar o goleiro Hugo, tá, fiel? Então, Corinthians a qualquer momento pode estabelecer o seu direito de compra pelo goleiro Hugo, que chegou no Timão, vamos ser sinceros aqui, fazendo grandes partidas com a camisa do Corinthians. Aí sim é ponto para o Corinthians, parabéns para o Corinthians, tem que comprar mesmo o mais rápido possível, porque é um bom goleiro. Obviamente que está longe ainda de ser o que um Cássio foi, vai ter que ganhar muito título para isso, só que é um goleiro bastante promissor. E goleiro no Brasil tá difícil, hein, fiel? Para nomes que já foi cogitado aí no Corinthians, como o Tadeu, como o Santos, pelo amor de Deus, o Hugo Souza aí, cara, é da água pro vinho. Então o Corinthians tem que comprar mesmo, exerce o seu direito de compra, já finaliza isso, tem os direitos federativos sobre o jogador, que futuramente, se ele estourar aí e pintar uma proposta da Europa que não tem como recusar, que não tem como segurar, porque todo sonho de jogador é jogar na Europa em times grandes, obviamente que o Corinthians vai faturar uma grana porque ele vai ser o detentor dos direitos federativos do goleiro, tá? Então, parabéns ao Corinthians, espero que o Timão aí exerça esse direito de compra o mais rápido possível. Quero trazer uma informação para vocês aqui referente ao mercado da bola, porque o Corinthians mantém interesse no zagueiro Luizão, que pertence ao West Ham, tá, fiel? Só que eu vou ser bem sincero aqui para vocês referente a esta possível contratação. O Luizão tem contrato com o West Ham até 2026, então é muito difícil que o Corinthians consiga exercer o direito de compra, tá, fiel? Seria aí uma transação muito cara, apesar que o jogador era titular absoluto lá, só que veio perdendo espaço com a mudança de treinador, tá? Então o Luizão hoje ele é reserva, ele quer atuar, ele quer ser titular, ele entende que existe o interesse do Corinthians, ele entende que ele aceita voltar para o Brasil sem nenhum problema, só que tem uma grande diferença no meio desta situação, tá? O Luizão está vivendo uma fase de leilão aqui no Brasil, tá? Times como Corinthians, Botafogo, Palmeiras, tá, fiel? E tem mais um time grande aqui que eu não me recordo o nome, tá? Acho que não é o Flamengo, mas é outro time, não sei se é o Atlético Mineiro, que também quer o jogador, tá, fiel? Então, é 4, 5 times aí do futebol do Brasil que quer a contratação do zagueiro Luizão. E o Corinthians já deixou muito claro em todas as suas negociações que não vai entrar em leilão por nenhum jogador. Não estou dizendo que essa negociação está descartada. O Corinthians, ele é grande por si só, maior torcida do Brasil, uma torcida totalmente apaixonante. Todo jogador visa um dia na sua cabeça vestir a camisa do Corinthians, fazer parte deste grande clube de futebol. Porém, futebol é muito business, jogador é muito dinheiro, tá, fiel? E o Corinthians não tem as condições hoje necessárias financeiramente para contratar o Luizão. O interesse existe, o Fabinho Soldado já iniciou uma negociação com o jogador, porém o que ele ouviu aí do, vamos dizer assim, tá, fiel, da parte aí do empresário do jogador é que tem uma concorrência muito forte no Brasil e ainda tem os direitos federativos que pertencem ao West Ham. O Corinthians tenta a contratação do zagueiro na condição de empréstimo, tá, fiel? Se for para exercer a compra, aí que o Corinthians está fora da negociação mesmo. Está tudo muito cedo, está tudo aí no início, tá, fiel? Qualquer informação nova referente ao zagueiro Luizão, que em São Paulo, que hoje está no West Ham, eu venho trazer informações aqui com mais detalhes para vocês. Combinado, então? Mais um ponto aqui sobre reforço. José Martins e Hector Hernandes ainda não vão jogar na partida de hoje. O Hector Hernandes vai demorar mais um pouco porque ele estava parado, tá, fiel? Estava sem atuar. É um jogador interessante porque ele estava num time que caiu para a segunda divisão. Em outras palavras, ele estava num time ruim e ainda conseguiu fazer 16 gols, tá? Um time que não cria, um time que não arma e ainda fez 16 gols lá. Então há uma esperança do Corinthians referente a esse centroavante que possa vir balançar as redes. Já o José Martins é um jogador super querido lá no Philadelphia Union,
que é o clube onde ele estava, um jogador que, inclusive, classificou a sua equipe aí para a semifinal, tá, fiel, em cobranças de pênalti, ele foi o primeiro a bater, converteu, fizeram aí, a torcida do Philadelphia Union teve muita crítica referente aos dirigentes aí do clube, que permitiram que o clube vendesse o jogador para o Corinthians, uma contratação que custou 12 milhões de reais, um jogador que morde, um jogador que corre, um jogador super velocista e um volante que de repente aparece fazendo gols também na frente. Então é uma contratação super importante, acredito que chega para qualificar o elenco do Corinthians mais, tá, fiel? Precisamos evoluir, precisamos contratar, não podemos parar aqui em Luizão, mesmo que dê certo essa contratação, não podemos parar no Hector Hernandes nem no José Martínez. Se a gente quiser almejar algo este ano ainda, precisamos contratar pelo menos mais um atacante e um lateral esquerdo, na minha humilde opinião. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. Amanhã aí, 11h30 mais ou menos, já tem vídeo do Corintianeiro aqui pra gente falar sobre a partida de Red Bull Bragantino. E eu espero com todo o meu coração com notícias boas. Certo, fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!